13 de março, domingo. Muito obrigado por você estar em meu canal no YouTube. Meu nome é Leonel. No vídeo de hoje nós vamos fazer um estudo do gráfico do índice Bovespa e também desses papéis. Petri 4, Prio 3, Vale 3, ACMIN, CSN Mineração. Tem alguns papéis que eu quero compartilhar com vocês. BBSE3, BBS3, CPLE6, CPFE3, EGE e EQTL no gráfico semanal. Tá? Me chama a atenção, quero compartilhar com vocês e vamos ver três papéis que foram pedidos, GGBR4, Embraer e MDIA 3. Lembrando que o nosso vídeo é apenas um estudo, não é recomendação, e também que nós estamos ainda vendo fortemente o conflito na Ucrânia condicionando o preço dos ativos, principalmente ativos de risco como ações. Então a volatilidade ela é extrema. A volatilidade ela nos ajuda para swing, mas quando ela é extrema, ela aumenta o risco. Tá? Pode nos tirar de uma operação, de swing principalmente. Aquelas operações que duram alguns dias ou semanas. Então é importante ter cautela, certo, pessoal? Porque esse conflito ele mexe principalmente com os preços dos ativos atrelados a commodities, né? Commodities metálicas, commodities agrícolas e também com o preço de instituições financeiras, né? Levando em consideração que as agências de risco, uma delas principalmente, uma das maiores, ela já vê como maior a probabilidade de um default. Default é uma palavrinha bonita para calote da Rússia. Tá? Então isso cria o risco sistêmico na área financeira. Tá? Muito cuidado, né, pessoal? Cautela é imprescindível neste momento. Índice Bovespa, gráfico diário. O índice Bovespa, pessoal, perdeu o suporte da média, ali na região dos 113 mil pontos, 300. Próximo suporte, 110.980. Se cair mais um pouco, na minha opinião, o próximo suporte na faixa de 109.500 e o outro ali na faixa dos 109.100 pontos. Aqui, ó. Resistência, caso o índice volte a subir, resistência na média. A média agora virou resistência, tá? 113.300 pontos. Depois a outra resistência de curto prazo aqui, né? 114.600. De curto prazo, não, de curtíssimo prazo, né? E a resistência principal lá em 116 mil pontos. Aquela resistência em 116 mil pontos é a resistência que tem que ser rompida. Tá? Nós vamos ver melhor essa condição gráfica do índice Bovespa lá no semanal. Então a gente pula aqui para o gráfico semanal. Vejam só. Quem nos acompanha sabe que nós falávamos que depois dessa alta forte do índice, tá, desde o começo do ano, né, era necessário uma realização. Aqui está o índice fazendo a sua realização. Veja que o preço do índice tem trabalhado nessa faixa aqui dos 116 aos 109 mil pontos. Tá? Então nós temos aqui o que começa a ser, parece uma configuração, aquela de, para quem gosta de figura no gráfico, né? Mastro e a flâmula. Rompendo para cima é compra. Tá, pessoal? Então esperamos que ele rompa para cima, né? Observe que o índice no semanal ele veio até uma faixa de suporte na média de 9, que é esse tracinho roxo mais fraco aqui, certo? Se continuar caindo, o principal suporte aqui, na minha opinião, 107.800, que é a média de 21 no semanal. Tá? Por enquanto, então, o índice faz uma correção e essa correção é normal depois dessa forte alta. De imediato, Petri 4. As ações preferenciais da Petrobras são as mais líquidas. Tá? Veja só, a Petrobras, na semana que passou, fechou abaixo das médias, perdeu um suporte das médias, né? Se continuar caindo, 32,07 é um possível suporte, 31,75 é outro, 31,50 é outro. Tá? Se voltar a subir, resistência 34,40, depois resistência de curto prazo 34,62 e a resistência principal 35,29. Na minha opinião, esse papel fica interessante de novo somente se romper esse topo, a resistência dada por esse topo, né? Que é aquela faixa ali de 35,29, 35,30. Ok? Volatilidade muito forte para os papéis da Petrobras, que além de todos os riscos de mercado, enfim,
ainda tem um risco político. E isso deve ser levado em conta numa operação, tá? Uma notícia negativa que saia sobre a Petrobras no aspecto que envolva o risco político, o papel desaba. Vale 3. Então não basta o preço do Brent, do petróleo Brent, que é referência para a Petrobras subir, tá? Não é condição única para ela subir, o Brent está se valorizando. Vale 3 no diário, tá? Olha aqui, pessoal, a Vale chegou num ponto de resistência e voltou a cair, tá? Qual era a resistência? Quem nos acompanha aqui sabe que nós falávamos que esse topo e esse topo aqui deixado em maio e o outro em julho eram resistências para a Vale. Muito bem, tocou lá na faixa de R$ 103, sentiu a resistência e caiu. Veio até a média, o papel continua forte, né? Voltou a subir. Veja que essa subidinha que o papel teve aí na semana que passou, veio com volume reduzido, volume decrescente, tá? Esperamos que esse volume volte a subir e que o papel volte de novo a buscar qual alvo? 103. Por quê? Porque lá é a resistência. É o local onde a força vendedora aumenta, então tende a tocar lá e cair, tende a tocar e cair. Fiquem atentos se o preço do minério subir forte e fazer a Vale romper os R$ 103, tá? Aí é um ponto interessante para a gente avaliar ali uma possível entrada, mas tem que avaliar caso, tem que avaliar bem o caso, tá, pessoal? Porque esse rompimento aqui do 103, se houver, tem que ser com um volume crescente, tá? Tem que tomar muito cuidado com os falsos rompimentos que rondam o mercado, principalmente em momentos de volatilidade extrema. Bom, sobre a Vale era isso. Então a Vale ela vem numa clara tendência de alta. No curto prazo teve essa correção, tá? Se a Vale cair, vamos dar aqui os pontos de suporte possíveis: 96,19 na média de 9, 93,45. O próximo ali 90,97 suporte, né? E depois da média de 21, 90,14. São possíveis pontos de suporte caso o papel recue, tá? A Vale tem que acompanhar o preço do minério na China, principalmente, né? Que é o que impulsiona a mineradora, né? Semin 3, a outra mineradora do grupo CSN. Vejam que Semin 3 sobe forte e vem até a região das médias, tá? Tá em ponto de suporte aqui nas médias, certo, pessoal? É um pouquinho abaixo o preço das médias, tá? Mas é um ponto de suporte. O próximo, se o papel continuar caindo, né, na faixa de 6,35, 6,30 por aqui, é um outro ponto de suporte. Se o papel voltar a subir, tá? Deixar um candle de máximas e mínimas maiores que a do candle anterior, quem é agressivo já compra por aqui, mas isso é para quem é agressivo, tá? Ou seja, para quem tem um perfil mais agressivo, porque quem compra aqui nesse ponto, nós não temos a chance de ele acertar o trade é um pouco menor. Tecnicamente a gente só compra quando rompe, quando o papel volta a subir, né? E rompe o topo anterior, tá? Então a compra técnica é aqui, ó. Ou seja, ali na faixa dos R$ 7, né? Tem que romper R$ 7 e o volume tem que estar crescente. São condições para uma compra, tá? Se o papel fizer esse rompimento aqui, voltar a subir, né? Pode buscar ali a faixa dos 7,22, 7,26, 7,38, quem sabe retornar para as máximas, 7,54, que são essas máximas aqui, ó, deixadas no começo do ano, certo? O problema de Semin é o volume, né, que não ajuda muito, já é diferente da Vale, que tem alto volume, né? Eu esqueci de mostrar para vocês PRIO 3, setor de petróleo. Esse é o gráfico diário. Pessoal, a PRIO é um exemplo do perigo que tem no mercado neste momento. Isso aqui, ó, esse aqui, ó, o falso rompimento. É por isso que o ideal é esperar um candle de rompimento ou um candle de fechamento, né, acima dos topos das máximas,
Tá? O fechamento tem que ser acima dessas máximas, certo? Veja aqui, ó, tem um topo aqui e tem um topo aqui, um deixado em outubro de 2021 e o outro em novembro de 2021. Esses topos exercem uma resistência ao preço. Bate lá, tende a cair. Foi o que aconteceu. PetroRio, né, Prio 3, caiu forte, perdeu o suporte da média. Se continuar caindo, pessoal, 24,50 é um ponto de suporte técnico, 24,31 também é suporte. Tá? O papel agora, se voltar a subir, na minha opinião, já encontra resistência onde? 25,95, que é onde tem a média de 21. A média agora passa a ser uma resistência. Bate ali e tende a cair. Furando a resistência, tá? O papel tem aqui para cima, no gráfico diário, como o principal alvo lá, de novo, a faixa de 29,50, 29,71, tá? Esse topo aqui. O ideal é que esse papel, para quem quiser comprar, ficar esperando que ele forme um pivô aqui de alta, ou no gráfico diário ou lá no gráfico de hora em hora. Tá? No gráfico de hora em hora nós não temos ainda a formação, temos um martelo, que no gráfico de 60 minutos, de Prio, o ideal é que ele forme aqui um pivô de alta, certo? Com volume crescente, aí você pode avaliar uma operação. Por enquanto ainda não tem essa operação. Tá? O que é positivo aqui? Quando o papel cai, o volume diminui. Significa que os vendedores não estão tão fortes assim nesse papel. Eu quero destacar para vocês agora papéis que no gráfico diário não são tão bons. BB Seguridade é um deles, olha aqui, ó. Tá? Não está bom porque está abaixo das médias, né? Então a média é uma resistência ali em 22,90. No entanto, para quem gosta de comprar para um período mais longo, position, aquelas operações que duram meses, esses papéis chamam a atenção. Ainda não está no ponto ideal, mas veja só, sobe, precisava fazer um teste de fundo. Aqui está o teste de fundo. Veio até onde? Até o suporte da média de 9. Se voltar a subir aqui e romper 23,76, pode ser um ponto interessante de entrada. Eu diria um pouquinho mais, né? 24. Se entrar com 24, vai que esse papel faça uma expansão da onda 1 numa onda 3, né? E leve os preços lá para 26,75, R$ 27, tá? Vale ficar atento, mas lembro que essa construção aqui pode demorar semanas. A mesma coisa é para o gráfico de BBAS3. BBAS3, o Banco do Brasil. Olha aqui, ó, o Banco do Brasil subiu forte desde janeiro. Precisava fazer o quê? Uma correção. Então, nas últimas semanas, o papel vem fazendo uma correção. Veio até a média de 9 períodos, é um ponto de suporte. Se esse papel começar a voltar a subir e subir e subir e romper 35,51, ali pode ser um ponto interessante de entrada para um alvo lá na faixa dos 37,28, alvo dado por esse topo. E o outro, 41,88, 42,52, esses topos aqui, ó, tá? Deixados no mês de março de 2020. Então, pessoal, também eu deixo para vocês avaliarem. No diário não vejo muita operação neste momento, papel fazendo uma realização, né? Um pouquinho abaixo das médias, mas no semanal vale a pena acompanhar. CPLE6, Copel. A Copel, pessoal, também é um outro papel que me chama a atenção lá no gráfico semanal. Observem aqui, ó. Clara tendência de alta no semanal. Médias apontam para cima. O papel subiu forte, depois fez uma correção até a média de 9 e agora já voltou a subir. Se romper 7,53, pode ser um ponto de entrada para uma operação de position, aquela que dura alguns meses ou até mesmo anos, tá? Olha aqui, ó, sobe o volume e o papel volta a subir. Uma configuração bem interessante também, tá? Tem mais outros 3 papéis, pelo menos aqui do setor de energia. CPFE3. CPFL Energia no semanal.
Olha aqui, ó, sobe forte. Está praticamente acumulando aqui, né? Fez um recuo até perto da média de 21. Esse aqui o ideal é que ele caísse um pouquinho mais, testasse melhor esse fundo, né? Mas já começou o teste de fundo. Se voltar a subir e romper 31 com 13, com volume crescente, é um papel que fica interessante para um alvo, quem sabe, lá na faixa de 32 com 83. E se romper 32 com 83, também volta a ficar interessante de novo, porque estará rompendo esse topo deixado em fevereiro de 2020. Está rompendo o topo histórico, né? Rompendo o topo histórico. CPFE3 também vale colocar no radar. No diário, a gente vê o papel fazendo um recuo até a média de 21, voltando a subir. Aqui no diário também não é ruim, 31 com 10. Se ele romper, pode ser um ponto interessante, desde que o volume também dê condições, né? Tá? Bom, vamos ver agora o gráfico de EGE3. Da Engie, olha só, desde janeiro sobe forte. Precisava fazer um teste de fundo. Esse teste de fundo veio numa espécie de onda 2 complexa, tá? Sobe, desce. Dentro dessa faixa de preço aqui entre 40 com 61 e 38 com 68. Esse papel, pessoal, fica interessante. Vamos pular lá para o gráfico semanal. Olha aqui, ó, no gráfico semanal a gente vê bem aquela formação da flâmula, né? Aqui está a flâmula, ó. Se romper 40 com 64, o papel fica interessante para um alvo primeiro ali em 40 com 91, um alvo curtinho, né? Depois, quem sabe, o papel pode buscar os topos, aquele topo deixado em 2000 e, vamos ver aqui, 42 com 97, 43, esse topo aqui, ó, deixado em fevereiro do ano passado, tá? É uma possibilidade, se esse rompimento, cuidado, né? Esse rompimento que tem que ser feito com volume crescente. É um outro papel que eu deixo para vocês colocarem no radar. E EQTL3. EQTL3. Graficamente também é bom. Olha aqui, ó, sobe. Fez um teste de fundo aqui, que não foi um teste de fundo aqueles que nós gostamos, né? Que seja um pouquinho mais testar melhor esse fundo, mas já começou a testar o fundo, andando de lado, uma correção no tempo. E é um papel que, se voltar a subir e romper, ele vai ter que romper o quê? 26 com 70. Ele vai ter que romper essa ponta aqui da sombra, tá? Fica bem interessante, né? Porque ele está fazendo um rompimento topo histórico, tá? Lembro que esse rompimento aqui, se houver, tem que ser feito com volume crescente. Alto ou crescente, tá? Então é isso, pessoal. São papéis aí do setor de energia, setor de energia, né, e 2 do setor financeiro que eu deixo para vocês avaliarem. GGBR4, papéis aí que foram solicitados para estudarmos. As ações da CSN da Uzi Minas, no meu ponto de vista, não, do ponto de vista gráfico, não estão bons, né? Mas a GGBR4 continua boa. Olha aqui, ó, sobe forte, faz um teste de fundo até perto da média de 9 períodos e volta a subir de novo. Esse papel aqui, na minha opinião, 30 com 46, se romper ali, é interessante, tá? Fica interessante. O volume crescente, né? O problema desse papel de GGBR4 é que ele está um pouquinho longe da média, tá? Então, quem compra aqui assume um risco, tudo isso aqui de risco, se o papel, por algum motivo, voltar a cair, certo? Vamos lá. Caso haja aquele rompimento com volume crescente, o papel tem como alvos, na minha opinião, 30 com 95, um alvo de curto prazo, depois 31 com 26, depois, quem sabe, ele pode buscar os topos na 32 com 50. Esse topo aqui, ó, deixado lá em maio do ano passado. Ok? Vamos dar uma olhada no semanal. Vamos limpar esse gráfico. Semanal está longe das médias, tá? Por isso que tem que ter uma cautela com esse papel. Embora ele esteja subindo, e embora o volume esteja crescente, e ele está num ponto de rompimento bem interessante, tem que ter um manejo do risco, de repente, na carteira. Não dá para comprar muito, porque está longe das médias. Se por algum motivo o papel recua,
ele tende a buscar as médias, tá? E aí você teria perdas severas aqui em torno de, vamos ver aqui, uma perda aí de quase 10%, é muito, né? Tá? Mas enfim, fica para vocês avaliarem. Embraer. Embraer. No semanal, o papel está bem afastado das médias. A média mais perto, que é a de 9, média do especulador, está quase 40% longe. Isso faz com que muita gente pergunte, será que não é hora de comprar para um longo prazo? No gráfico diário, o papel está afastado 20% da média mais perto, que é a média de 9. Tá? Um desvio da média de 20% é um desvio muito alto. Isso sugere que o papel possa fazer o quê? Que nem ele fez aqui, ó. Quando se afastou da média, a média estava aqui, o preço estava aqui, o papel fez um repique, né? Um repique forte. Pode fazer um repique, tá? Não há sinal à vista ainda. Se você quiser tentar ver se tem um repique, você pula para o gráfico de hora em hora e identifica um pivô de alta aqui, tá? Não há sinal à vista também desse pivô no gráfico de hora em hora. Então, pessoal, para comprar para position, eu não vejo compra, porque a gente sempre espera uma condição gráfica favorável, qual seja o pivô de alta. Para comprar para swing também não vejo operação, a não ser se ele formar um pivôzinho de alta aqui. E para comprar para fundamentos, né, só porque caiu bastante, aí tem que dar uma olhada nos fundamentos, com cautela, ver o cenário macro, né? A guerra ela afeta o setor de aviação em cheio, porque aumenta o custo, principalmente do combustível. Lembrando que o combustível é um dos principais custos, né, na planilha de custos da aviação, querosene de aviação, né? Então, agora, se a guerra termina e se tudo tende a voltar ao normal, pode ser que o papel tenha uma reação bem positiva. Enfim, tem que avaliar o contexto macro, tá? A Embraer volta aos níveis de março, de um ano atrás, praticamente, março do ano passado, né? Certo? Então, sobre a Embraer, a minha opinião era essa. E vamos terminar com MDIA, outro papel que também tem sofrido fortemente com a volatilidade extrema. Esse papel aqui é do setor de fabricação de massa e biscoito. Com o preço do trigo nas alturas, a empresa sofre, né? Porque ela tem que repassar os custos aos seus produtos. Isso diminui isso impacta a empresa, né? Quando repassa custos. Então olha aqui, ó, ele não é graficamente um papel que esteja assim no momento tão ruim, porque desabou muito forte e fez um repique até perto da média. Depois desse repique aí, que também foi violento, né, subiu 9% em 2 pregões, o papel faz um teste de fundo. Tá? Então nós temos duas situações aqui para MDIA. Primeira situação, o papel poderá fazer isso para cima, uma onda 3 após esse teste de fundo. Tá? Então onda 1, onda 2 e uma possível onda 3. Não há sinal ainda dela, mas se esse papel voltar a subir, a compra, para quem quiser comprar, né? 21,17. Lembro que é uma compra de risco porque o preço está abaixo das médias ainda, principalmente da média de 21. Então a média de 21 é o que? É o alvo. Seria um alvo curto, tá? Não tão curto assim, né? Mas também não é aquela operação que a gente gosta, tá? Operação, essa é a primeira hipótese para o papel. A segunda hipótese é o papel estar fazendo o início de uma onda 3 para baixo. Olha aqui, ó, onda 1, onda 2 e uma onda 3. Então essa onda 3, o trade, né, teria que ser um trade de venda, operação vendida, short, que começaria se o papel perdesse 18,90. Se o papel perde esse suporte, aqui é um ponto de entrada para uma operação de swing na ponta vendedora, short, tá? Porque aí ele poderia expandir para baixo aqui uma onda 3 do tamanho dessa onda 1. Ok? Então são duas situações, né? Ou faz o pivô de alta, ou faz o pivô de baixo. Tá? Tem que ficar acompanhando, e aí você avalia
se você vai querer ou não fazer essa operação, tá? Lembro que o que eu falo aqui não é recomendação, nem de compra, nem de venda, é somente um estudo do papel, certo? Baseado no meu perfil de risco. As médias apontam para baixo, tá? Qualquer compra agora na ponta compradora, ela é também de alto risco, porque você está operando contra a tendência, tá? Então a minha opinião para a MDIA também era essa, certo, pessoal? Olha, eu agradeço muito a atenção de todos, nos vemos no próximo final de semana. Até lá!